Fala, Devis, beleza? Elis Renan aqui. Bora para mais um vídeo. Na aula passada de banco de dados, a gente modelou todo o nosso projeto, tá? Projeto da Universidade Unigrande. E aí, nesse projeto, nós vimos toda a regra toda a regra de negócio. O que é importante? Porque agora a gente vai entrar num momento que a gente já fez essa modelagem, já visualizou como é que funciona, agora a gente vai trabalhar o SQL. Vamos treinar o SQL, tá? Beleza? E aí eu gostaria de apresentar para vocês também onde vai ficar todo esse material, tá? Disponível, que é no meu site pessoal. Vou aqui mostrar para vocês. Aqui, ó. Só dar uma reduzida aqui. Então vamos lá. Você vai acessar elisrenanbarbosa.com e aí lá no meu site você vai ver que já tem algumas aulas, tá? Tudo de SQL. Vai clicar em post, aulas de banco de dados. Clicou nele, vai aparecer já a estrutura aqui das aulas que já tem disponível. Mesmo antes de eu estar gravando aqui, já está disponível o material lá. E a primeira aula é sobre a sintaxe básica. Vai clicar lá. E a segunda aula é configurando a base de dados, ok? Vamos falar um pouquinho, para quem não tem ainda a configuração do Postgre, a gente vai usar o Postgre. Tem um vídeo no canal aí, como configurar o Postgre. E nesse material aqui eu vou mostrar nessa aula, tá? O passo a passo, mas também tem um material aqui para quem não, para quem se adapta melhor com material teórico, tem aqui, ó, configurando a base de dados, onde eu tirei print passo a passo, tá? O que fazer para configurar a nossa base, que é para alimentar. A gente vai trabalhar com a base de dados real, que é para poder treinar bem o SQL. Então aqui, ó, configurando o banco de dados, você vai ver um passo a passo, tá? De criar a base, criou, tá lá acadêmico, lá em acadêmico, vai ser a base que a gente vai criar. A gente vai inserir umas tabelas que também está aqui no meu material, ok? Vou inserir tudo aqui bonitinho, tá? E aí tem um passo a passo, eu vou fazer tudo isso no vídeo, ok? Tá? Onde é que você consegue a base inteira? Em material de aula, acessando o SQL aqui, a sintaxe básica do SQL. Você vai ver que tem todo o material explicando o que é SQL, a estrutura básica de um SQL, o que é uma cláusula de projeção, um from. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, telefone e vai fazer o download da base. Tá? É uma base com mais de 60 mil registros. Então, você vai colocar essas informações e vai baixar. E aí você vai conseguir configurar sua base de dados, ok? Então, vamos lá. Eu tenho todo esse material aqui, mas eu preparei em slide para facilitar a visualização de vocês. Então, vou lá passar para lá. Espera aí. Ok, beleza. Então, o que é um banco de dados, né? Um banco de dados, ele é responsável por fazer o quê? Ele é responsável por armazenar todas as informações do nosso software. Então, quando trabalhamos com um banco de dados, a gente pode trabalhar com, a gente chama de SGBD. A gente trabalha com banco de dados Postgre, Oracle, MySQL. Então, existem diversas bases de dados diferentes. Então, cabe a mim e a você escolher a melhor que se adapta, tá, ao nosso contexto. Se você vai trabalhar com a parte free, então a gente tem o MySQL MariaDB. Mas também temos um melhor, tá, que é o Postgre. Já está na sua versão 15, que é a qual a gente está utilizando aqui no curso. Versão 15 do Postgre, que é responsável por alimentar, onde a gente vai alimentar todas as nossas informações dessa base que eu mostrei para vocês. Tá? Vou até mostrar aqui como é que se faz para baixar, né? Vamos lá. Lá no SQL, aula 1, você vai lá, coloca seu nome, coloca aqui o meu nome e e-mail, rapidinho, e vai clicar em baixar, tá? Como eu estou fazendo ao vivo, eu só inibir aqui rapidinho, só um momento, e vou colocar para baixar. Faço no meu e-mail pessoal. E o telefone, né? 9.
Ok. Após você alimentar as informações, ele vai dizer, ó, chegará um e-mail para você, confira no spam. Caso vá para o spam, você confere lá e aí vai chegar no e-mail, ok? Você vai clicar em baixar. Um momentinho. Após baixar, ele vai estar lá em downloads, né? No meu caso está em downloads aqui. Tá? Tá em downloads, vai vir com um ponto zip. Você vai clicar com o botão direito, extrair aqui mesmo, tá? A parte importante. Pronto. Extraiu. O que é que vai ter dentro? A gente vai ter todos os inserts, tá? Desde professor, curso, aluno, disciplina, períodos letivos, histórico, matrícula, matriz, turmas. E do que é isso que você está falando, professor? É daquilo que a gente fez, tá? Aqui, ó. A gente fez isso na nossa aula de... Lá no esquemazinho que a gente fez, ó. A gente modelou toda a nossa base de dados na aula passada. Quem quer entender sobre a regra de negócio dessa base de dados, dá uma visualizada na aula passada, na aula 6, se eu não me engano. E a gente viu aqui como é os relacionamentos de cada tabela. E aí eu gerei um script, tá? De todos esses dados aqui para a gente poder manipular as informações e treinar a sintaxe do SQL. Beleza? Então vou voltar aqui, isso aqui a gente não vai usar mais. Vamos lá pro cadê? Vou voltar lá aqui para a pastinha. Pronto, vamos deixar essa pasta aí aberta, tá? E vamos abrir agora o nosso PG Admin. Quando você instalar a versão 15, como eu falei lá no tutorial do Postgre, ele já vai vir com PG 4 Admin, que é a interface gráfica do Postgre, ok? Vou abrir, tá? Ele. E aí ele vai pedir sua senha, a senha que você configurou. Vou colocar a minha aqui. Essa senha aí você não disponibiliza para ninguém. Após você clicar em colocar sua senha, você vai clicar em Service, depois em Postgre, versão 15. A versão 15 ela vem também com a 14. A gente vai usar a 15, tá? Vou clicar aqui, a minha senha. Ok. Qual o próximo passo, professor? O próximo passo é a gente criar o nosso esquema de banco, tá? Porque a gente tem a base de dados aqui do Postgre na versão 15 e eu vou clicar em Databases, tá? Do meu banco, que é o Postgre, e vou criar um banco chamado Acadêmico, tá? Botão direito em cima de Databases, Create Database. Vamos criar aqui chamado Acadêmico. Deixa eu carregar aqui. Ok. Aqui em Database você vai colocar Acadêmico. Colocou Acadêmico, não faz mais nada, só clica em Salvar. Quando carregar, o que a gente vai fazer agora? Criou, ó, vamos lá dar uma atualizada aqui, ó. Aqui é acadêmico, tá vendo? Criou a nossa base. Ok, temos a base acadêmico que vamos utilizar. O próximo passo, clicado no acadêmico, vamos clicar no símbolo aqui da base de dados para criar uma query tool, ou seja, para a gente fazer uma nova configuração nesta base. Ok? Deixa eu carregar aqui. Enquanto carrega, eu vou começar aqui o material que eu preciso explicar para vocês algumas definições, tá? Vamos aqui para o material. Dá uma pausa aqui, vamos lá para o material. Pronto. Lá no material, que também tá lá no site, a gente tem o seguinte. O que é um banco de dados, né? Vamos trabalhar a linguagem SQL. Ok.
O que é o SQL? O SQL é responsável para a gente fazer a manipulação desses dados, ok? E por que o SQL é tão importante? Quando a gente aprende SQL, a gente garante, a gente tem uma grande vantagem para poder interagir com o banco de dados. Então, a gente precisa realizar scripts que interagem com o nosso Postgre, no nosso caso, ok? Então, como eu falei no início, a gente tem diversos bancos de dados. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o SQL. O SQL foi criado em 1986 na sua versão 1 e até hoje a gente utiliza o padrão SQL nas consultas. E aí, uma característica importante dos bancos de dados e do SQL em si é que ele possui uma linguagem declarativa, ou seja, é algo que a gente declara para poder receber um retorno, realizar uma consulta, realizar uma manipulação, uma definição, e por isso que a gente tem o DML e o DDL. Tá? No DML, Data Manipulation Language, o que, é que a gente faz? A gente trabalha com Select, Insert, Update, Delete. Então, o DML é para manipular os dados. Então, se eu tenho diversas informações, eu preciso manipular alguma dessas informações, seja para uma consulta com SQL, seja para inserir um novo dado com insert, seja para atualizar uma coluna com update, seja para excluir uma linha com delete, então eu vou estar utilizando o Data Manipulation Language. Quando eu quero trabalhar a definição do meu banco de dados, eu estou trabalhando no DDL, que é o Data Definition Language, onde a gente faz o create table, create index, alter table e drop table. O que é isso, professor? Create table é para criar a tabela. Então, eu estou definindo como o meu banco de dados vai ser. Então, ele vai ter uma tabela alunos com X características. E eu também preciso dizer quem é o index de cada uma dessas tabelas. Se eu precisar alterar a tabela, eu vou lá dar um alter table. Se eu precisar apagar essa tabela, eu dou um drop table. Por mais que pareça um pouco que o DDL faz a mesma coisa de manipulação, o DML ele trabalha com os dados, tá? Ele trabalha na manipulação dos dados. O DDL ele trabalha na definição das tabelas, ok? E nas alterações, nas deleções dessas tabelas. Também temos o Data Control Language, a gente não vai ver aqui nesse momento, então eu vou deixar para depois, ok? Então, a estrutura básica de um comando SQL é o seguinte: eu tenho um select, então é imprescindível que eu tenha um select. O select, o que significa? É onde eu vou projetar os meus dados. Então, a gente vai ver aqui com exemplos práticos, que é onde a gente vai mostrar os dados para a pessoa por meio do select. O from significa da onde, de quem eu vou mostrar. No caso aqui, se a gente tiver select asterisco, que é quando eu falo asterisco, eu estou trazendo todos os dados, o from eu vou trazer de alguma tabela, no caso aqui alunos. Então, quando eu digo select asterisco from alunos, eu vou trazer todos os alunos, ok? O where é de onde, ou seja, vamos supor que precise você trazer uma condição para trazer um determinado dado. Digamos que você queira trazer, aqui a gente tem uma coluna chamada MGP no aluno. Eu quero trazer o aluno com MGP, todos os alunos com MGP igual a 4. Então, eu vou dar o select asterisco from alunos, where MGP igual a 4. O where, ele tem uma semelhança com o if na programação. Então, é se, como, a condição, tá? A condição lógica para aquilo. O group by é uma questão de agrupamento de informações, então a gente vai ver isso aí também com funções de agregação, tá? Então a gente já precisa, quando a gente trabalha com funções de agregação, a gente precisa agrupar esses dados. E o having é relacionado diretamente ao group by. Não existe um having sem um group by. É importante entender isso. E o group by ele existe sem o where. Outra informação importante. E o order by ele existe sem o group by, sem o have e sem o where, ok? Ele não necessariamente precisa que exista uma dessas três cláusulas para ele estar lá. O order by ele diz como será ordenado os dados. Eu quero ordenar todos os nomes de A até Z. Então, eu vou até falar que a gente vai ordenar de forma decrescente ou ascendente, né? Então, é de A até Z. E vou ordenar de forma decrescente, do maior para o menor. Então, de Z até A, ok? E aí, o que é que a gente trabalha na cláusula de projeção? Lista de elementos separados por vírgula. Então, eu vou ter lá no select, ao select, se eu quero mostrar somente o nome e a matrícula do aluno, e não todas as informações, então eu vou dar lá nome, vírgula, matrícula.
E por que isso é importante você entender? Porque nem todos os seus selects têm que trazer todas as informações, tá? Então, você não pode mandar lá para o back-end todas as informações de uma tabela usuários que possui senha, que possui CPF. Então, você tem que projetar exatamente aquilo que é necessário para o que está sendo consultado, ok? E quando a gente trabalha o Select, que é o DML, Data Manipulation Language, a gente só está trabalhando com a parte de seleção, projeção, visualização. O Select, ele não elimina, o Select, ele não insere, o Select, ele não atualiza, ok? Os elementos de projeção podem ser colunas constantes e expressão, tá? E aí, se eu precisar definir, por exemplo, se eu tiver lá uma coluna, a gente vai ter essa coluna que a gente declarou lá na modelagem, mat, underline, alô, eu posso dar um apelido para essa coluna por meio do ES, tá? Aqui, o AS. E aí eu digo, ó, mat, underline, aluno, agora vai ser matrícula. Então, eu posso projetar desta forma também. Vamos ver isso também. E se esse apelido que a gente vai projetar tiver mais de duas palavras, você tem que colocar entre aspas, duplas, ok? E a cláusula from, como eu falei, é da onde que a gente vai pegar os dados. No caso aqui, a gente pegar os dados da tabela alunos. Então, ele precisa... Não existe um select sem um from e não existe um from sem um select. Ok? Os dois só existem em conjunto. Então, antes da gente ver o primeiro exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos lá alimentar a nossa base, tá? Vou voltar lá para o nosso Postgre e vamos fazer o seguinte. Nosso banco de dados, aqui o Postgre. Fechou? Ele já carregou aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a SQL e a SQL. Como eu falei, primeiro temos que cadastrar as tabelas. Então vamos lá para o que a gente baixou e vamos procurar aqui, ó. Procura o arquivo tabelas acadêmico. Você vai abrir com o botão direito, abrir com bloco de notas, ok? Abriu com bloco de notas. Ele vai mostrar para você dessa forma aqui que está mostrando para mim, ó. Você vai selecionar, dar um Ctrl A aí em tudo. Vai voltar para o seu Postgre, ok? Lá no seu Postgre, você vai jogar aqui, ó, na Query, todo o script, dá um Ctrl V, ok? E aí o que eu falei, né, do DDL, é da definição, é isso aqui, ó. Eu tenho no create table integer varchar, integer date, numeric, integer para o código do curso. Então, eu estou criando a tabela. Então, o alter table, eu defino aqui quem se vai ter uma alteração de checagem. No caso, a gente tem todo um script aqui configurado. Eu foi preparado, tá? Para que vocês possam focar mais na parte do DML, ok? E geralmente, assim, quando a gente está trabalhando numa empresa, você não vai trabalhar mais com a parte de DDL. Você vai trabalhar na parte de DML. Então, você precisa entender muito bem, tá? A parte do DML. Eu vou executar aqui, ó, ou você aperta F5 para poder executar o script. Ele vai carregar. Vai carregar aqui. Ok. Vou deixar aqui em cima. Ó, carregou, ó. Carry, return, sucesso. Então, carregou com sucesso. E como é que a gente vê, professor? Acadêmico, esquemas, ok? Esquemas, public. Desce um pouquinho e procura tabelas. E é lá, nossas tabelas todas cadastradas. São 9 tabelas, tá? Se der algum erro, fala comigo lá no Instagram, ok? Lá, Computação para Todos. Eu ajudo vocês a configurar, beleza? Pronto. Após feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar agora a nossa carry aqui, ó. Vamos limpar, dá um Ctrl A, apaga, ok? E agora vamos lá para voltar para o nosso para nossos scripts. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um a um, tá? Eu não vou fazer todos aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou fazer o primeiro. Então, seguindo a ordem. Por favor, siga a ordem, porque
Como a gente vai trabalhar com a inserção dos dados, vê só, vou abrir um aqui, abrir com um bloco de notas, ok? Vou trabalhar com a inserção dos dados. A gente vai ter chaves estrangeiras em outras tabelas, então está na ordem de inserção. Então dá um Ctrl A, Ctrl C, aí você volta lá para o Postgre, o banco de dados, e clica nele aqui, ó, na Query, dá um Ctrl V, tá? E ele vai inserir todos esses dados aqui, ó. Vamos lá clicar em Execute. Pronto, cadastrou aqui as 4, tá? E a mesma coisa para as outras tabelas, ok? É melhor até fazer junto, porque se der algum erro, né? Eu já sei se deu erro ou não. Então, não vou nem pausar o vídeo aqui, eu vou fazer junto com vocês. Só vou selecionar cada código, ok? Vou pegar agora o curso, peguei curso, vou cadastrar os cursos, já cadastrei os professores, vou cadastrar os cursos. O curso tem o IDT do professor, por isso que eu preciso cadastrar o professor antes, ok? Vou cadastrar, vou pegar agora alunos, o próximo. Alunos tem uma base de dados um pouquinho grande, tá? São 5.000 alunos aqui, para a gente, a base de dados bem rica, a gente treinar mesmo, com diversas consultas diferentes. Ó, 11.000 e várias linhas, então tem 5.000. Clicar em executar. Pode acontecer de travar e fechar o post, o que é que você faz? Ele vai alimentar mesmo assim, ok? Tá lá cadastrando, cadastrando. Ó, com sucesso. Ficou verdinho é porque foi com sucesso. Aí quando você confere lá no final, retornou aqui com sucesso, tá? A tabela que mais tem informação é a tabela de matrículas e históricos. Então, pode acontecer realmente de travar. Então, por isso que eu até quis fazer junto aqui. Vou abrir agora disciplinas e vou pegar lá o script de disciplinas. Ok? Pegar o script de disciplinas. Dar um commute. Execute. Cadastrou as disciplinas também. Dá um Ctrl A, apaga tudo. Tá? Vou pegar agora, depois de disciplina, a próxima tabela. Tem que seguir a ordem, tá? A próxima tabela é períodos letivos. Abrir com. Clique em executar. Ó, cadastrou também os períodos letivos. Vocês não vão se preocupar em inserir nada, a gente vai só treinar, repetir mais uma vez, a gente vai treinar a parte de DML, para ficar todo mundo top, tirando onda mesmo, em questão de consulta e entender bem a linguagem. A parte de histórico, ele possui 50.000 linhas, tá? Então tem uns 25.000 cadastros. Então isso aqui pode ocasionar de travar, né? Vamos ver agora. Se travar, não se preocupa, ele vai executar mesmo assim, porém ele provavelmente pode fechar, tá? E se fechar, você abre de novo, dá um select asterisco from em históricos, que foi o último que você fez, para ver se ele cadastrou tudo. Está carregando aqui, uns milésimos de segundos, segundinhos. Tem bastante dado, tá? Aguardar. Eu não vou pausar, porque se der erro, eu quero falar para vocês de algum erro diferente do que eu falei. Quero visualizar. Ó, cadastrou tudo ok. Agora para a tabela histórico
tem o risco de travar. Vamos ver na tabela de matrículas, né? Vou apagar aqui. Tabela de matrícula tem bastante informação. Matrículas. Lembrando, a gente modelou tudo isso aqui que a gente está inserindo, tá? Na aula passada. Eu só gerei os scripts aqui para facilitar as nossas aulas e vocês terem aulas realmente práticas, tá? E reais. E vamos lá. Gerar aqui. Eu coloquei o S sem querer. E vou. Eu acho que vai travar nesse daqui. Esse daqui tem bastante mesmo. Aguardar. Lembrando, são tabelas relacionais. Então, ela tem aqui relação. Essa tabela de matrícula tem algumas relações. Períodos letivos, a matrícula do aluno, o código da disciplina. Então, é em cascata, tá? Quando a gente trabalha com relacional, a gente está trabalhando em cascata. Então, você insere em cascata e você dropa em cascata, que você também deleta em cascata, ok? Você não pode deletar somente a tabela matrícula sem você deletar a tabela alunos. Então, você tem que vir em cascata. Carregando 60 mil informações, são 63 mil linhas. Pronto, ó, carregou tudo, perfeito. Deu carry completo, se a gente descer lá. Essa daqui era a tabela que nós estávamos preocupando, foi tudo perfeito. Vou dar um Ctrl A aqui no script para apagar. Tem que carregar um pouquinho porque está pesado, tá? A base ficou bem pesada, mas importante para treinar. Ok, já foi. O... Então, faltam duas tabelas, as duas últimas tabelas são matrizes, tá? E turmas. Então, vou abrir aqui matrizes. As matrizes, eu vou mostrar já já. Para quem não viu ainda, eu vou mostrar mais uma vez o modelo, mas eu aconselho ver a aula de modelagem que a gente fez dessa base. Para entender. Então, tem só 2.000, vai carregar rapidinho. As matrizes, ela tem relação com código da disciplina, código do curso e o período. Então, código da disciplina e período, cada disciplina, e seguindo sempre a estrutura lógica real. Bom, cadastrou também. Agora, a última tabela, que é a tabela de turmas. Ok, abrir com... E bora cadastrar as turmas. E execute. 11.000 linhas. Não mexe em nada em outra coisa enquanto estiver fazendo isso, para não correr o risco de travar, porque come bastante memória do computador. Ó, executou tudo. Beleza, temos a nossa base de dados pronta, completa. Agora é treinar SQL. Como é que a gente sabe, professor, que tá tudo aí? Vamos fazer aqui, ó, select. Lembrando, ó, select, asterisco, from. Vamos de tabela em tabela. Alunos. Vou só fechar aqui umas coisinhas. Menos memória aqui para mim. Tá. Antes da gente fazer isso, eu quero fazer uma atualização em uma tabela, dar um update rapidinho, porque na aula de junção a gente vai precisar que isso esteja atualizado, tá? A gente vai trabalhar com, a gente vai ver left join, e aí a gente precisa que essa parte esteja atualizada. Eu preciso setar alguns valores novos para os cursos, porque todos os cursos aí estão com professores, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você vai digitar aí update, tá? Ah, não precisa eu colocar acadêmico, é porque a gente está já está dentro do esquema acadêmico, então você vai dar update cursos 7, tá?
Quem? IDT professor igual a nulo. Onde? Em quais cursos? O ERI, código curso, e nos cursos 95, 125, 103 e 13. Eu quero deixar isso aí como nulo, porque lá no Left Join, eu quero ver quais são os cursos que não tem coordenadores. Então, eu vou deixar como nulo para a gente dar uma treinada lá na frente. Então, já é bom adiantar. Ok, atualizou com sucesso. Ok? Tá, você não precisa entender bem isso, porque no final do curso de banco de dados, a gente vai ver a parte de DDL. Ok? A parte de DDL é o quê? Desculpa. A parte de update, delete e insert. A gente vai trabalhar primeiro com o select. Primeiro, vamos entender como manipular esses dados por meio do select. Pronto, feito isso, agora sim está quase pronto nossa base. Vamos dar um select, asterisco from alunos. Tá? Vamos dar um select asterisco from e vamos executar F5. Ele vai carregar, né? A primeira vez que ele vai carregar. São 5.000 alunos, olha lá. Vou até subir aqui um pouquinho para vocês verem. Tudo cadastrado. Ó, lindo, né? Uma base de dados rica mesmo, cheia de informações. Próxima tabela, para a gente conferir, é a tabela cursos. F5. Tá lá cadastrado. Aí lá, ó, os professores que a gente tinha professores, tá? Vinculado a esses cursos. A gente tirou. Por que tinha? Porque esse curso aqui precisava de um coordenador. Só que eu deixei sem o coordenador posteriormente, após cadastrar. Eu tirei o vínculo do coordenador. Cursos, disciplinas. Disciplinas F5. Tá, digitei errado, né? Disciplinas. Disciplinas. Vai trazer lá todas as disciplinas. Lembrando, né, tem as normais e tem as de estágio. Quando ela é normal e quando ela é de estágio, ela tem umas regrinhas. As disciplinas, históricos, às vezes dá um bugzinho, tá? Como deu agora, aí você aperta de novo para. Eu estou fazendo isso aqui ao vivo para poder, se der algum erro, não ter que fazer alguma edição, até mesmo porque eu não tenho tempo de fazer edição, infelizmente. Então tá lá, ó, tudo cadastrado. Se der algum erro de não exibir, você dá um F5 novamente que ele vai exibir. Tem um bugzinho ainda na versão 15. Históricos, matrículas. Tá lá, as matrículas. Ok. Matrizes. Vamos acabando aqui. Matrizes. E períodos letivos. Tá lá também. É importante você validar se tem as informações, porque quando a gente começar aqui na próxima aula, já a ver o select, precisa que esteja tudo ok, tá? Professores. Tá lá também. E por fim, as turmas. F5. Tem lá todas as turmas. Ok, perfeito. Tá? Inclusive, a gente já aprendeu sobre o select, tá? Quando a gente quer retornar todos os dados, select asterisco from e a tabela que eu quero retornar esses dados. Ok? Não é difícil, mas requer prática e mais prática. Beleza? Não entendeu? Revisa. Não, vai lá no material teórico e vê passo a passo que está lá no meu site e você já visualiza. Ok? Na próxima aula, a gente já vai ver uns exemplos, tá? Fui. Valeu!